Feliz Páscoa! Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana 191. Ainda em quarentena, cada um no seu quadrado, estamos aqui todos, o Gibson, o Fábio e o Ícaro. No caso, cada um no seu retângulo, né? Exatamente. Para quem está nos acompanhando aqui no YouTube ou aqui no Facebook, estamos todos enquadradinhos aqui. O bom de fazer essa live aqui, cada um no seu quadrado, é que não tem faltas, né? Toda noite, todo domingo, estamos todos presentes aqui. A mesa tá sempre cheia, né? A mesa tá sempre cheia. É isso aí, meus amigos. E antes de começar a falar do Corinthians e um pouco dessa semana, a gente precisa deixar os avisos aqui, né? Pratiquem o distanciamento social, é importante. Não é brincadeira o que está acontecendo no mundo aí, com esse vírus que está rolando aí. Pratiquem o distanciamento social, lavem as mãos, fiquem em casa, não é isso, galera? A gente sabe que tem gente que não pode ficar em casa por uma razão ou outra, né? Mas quem puder ajuda até quem não pode, né? Então, sim. E quando porventura sair, use máscara, chegando em casa lava a mão, separa a roupa, higieniza tudo aí que trouxe para casa e etc, né? Tome os devidos cuidados. Todo cuidado, meus amigos, é isso aí. Estamos aqui na Irmandade todos nos prevenindo exemplarmente, né? Hoje é Páscoa, né? E o Corinthians divulgou logo cedo um top 10, né, dos chocolates que o Corinthians já aplicou em seus rivais. Apropriado, né? Eu também achei bastante apropriado. E queria perguntar para vocês, meus amigos da Irmandade aqui, qual é o maior chocolate, qual o chocolate mais marcante da vida de vocês? Acho que para mim é o 7x1, né? O original. O 7x1 original. O original. O 7x1 de verdade. Não essa cópia alemã depois, né? O verdadeiro 7x1. Que foi bem marcante, né? Um jogo que você via assim, a frustração dos jogadores do Santos, e com aquele gol no finalzinho aí, se não me engano, foi um gol de falta do Marcelo Matos, acho que foi o primeiro gol, o único gol dele na carreira do Corinthians. E o seu chocolate mais marcante, Carão, qual que foi? Então, eu concordo com o Fábio, esse 7x1 foi muito inesquecível pra mim, cara, porque eu lembro que foi no dia da FUVEST, eu fui prestar a FUVEST, eu lembro que eu passei mal no dia, porque eu tava nervoso, mas eu queria ver o jogo também. Então, pra mim foi bem marcante. Aliás, desculpa, o dia da FUVEST foi o 3x1 contra a Ponte Preta, foi nesse mesmo campeonato. Mas eu lembro que o 7x1 tava em torno de todo esse ambiente, assim, de o Corinthians conseguir o título e tal, e pra mim foi muito inesquecível. Ao mesmo tempo, eu lembro, essa semana a gente conversou um pouco sobre o 6x3 em cima do Santos, na Copa Bandeirantes, vocês teve o texto pra Irmandade. Pra mim foi muito marcante, porque eu lembro que eu era pequeno, eu assisti o jogo com meu avô e tal. E eu lembro que era a época do Viola, do Tupanzinho, enfim. O Viola voltando da Copa, né? Logo depois ele voltando da Copa, em 94, então eu tenho muita lembrança. Assim, não foi literalmente um chocolate, porque o Corinthians também tomou bastante gol, mas eu lembro que foi um chocolate disputado, né? Porque foi 6x3. Viradas, então. Né? Viradas. Viradas. Foi um jogo bem emocionante, assim. Então são os dois chocolates que eu com certeza tenho na memória. E você, Gibson, gosta de um chocolate? Pô, não tanto quanto você, né? Mas, olha, o 7x1 sem dúvida é foda, mas um que eu guardo no coração carinho é o 6x1 em cima do São Paulo, cara, porque eles estavam com o time reserva, cara. Na arena, né? Depois de ganhar o campeonato tava ganho. Né? O campeonato tava ganho, bicho, tava com o time reserva, o cara falou, bicho, dane-se, pôs o cara pra... Bicho, e 6x1 foi... Cara, foi doído pro Santos. E saiu o gol mais bonito daquele campeonato, né? Foi eleito depois o gol mais bonito daquele campeonato, saiu naquele jogo lá. Sim. Uma jogada maravilhosa, passou pelo metade do time, Romero, Bruno Henrique. A fileta do Danilo. Caiu no pé do Luca para fazer, né? Maravilhoso. O Arenilton Oliveira concordando com o Gibson aqui. Esse foi um dos melhores, ainda com o time reserva. Esse chocolate recheado trufado, esse, hein? E o Cássio pegou pênalti também, não pegou pênalti. E pegou pênalti, acho que tava no ou 2x1, 1x1. Tava mais colado.
E o seu chocolate, Guilherme? Nessa Páscoa, qual que é o chocolate que você mais se recorda? Eu sou mais velho aqui, né? Então eu vou para mais longe. Eu fico com os 10-1 que o Corinthians enfiou lá no Tiradentes do Piauí. Eu lembro que a gente tava passando férias em Paraty, ficou sabendo dos gols, tal, 10-1 queria assistir os gols e tal, e naquela época não tinha TV a cabo nem nada, então taca bucha na antena pra assistir os gols, pra tentar pegar os gols. E o gol do Vladimir de bicicleta foi demais, assim, aquele gol tá gravado na minha memória. E foi 10-1 tirada, vale lembrar, né? O Corinthians começou perdendo esse jogo. Começou perdendo. E o Arenilton lembrou aqui que foi no Canindé, verdade. Foi no Canindé. Eu ia falar isso, que nos bons tempos de Canindé, onde o Canindé ainda recebia jogos, enfim, assim, jogos importantes de times relevantes do campeonato e tal. E até hoje é a maior goleada da história do brasileiro, se não me engano, do Brasileirão. E eu lembro quando a gente estava em Paraty, quando criança, né? E eu lembro que o nosso pai pegou a primeira capa de esportes e colou na parede, assim, a gente via, era meio que um pôster ali da casa que a gente estava alugando em Paraty, era essa manchete dos 10-1 histórica. Enfim, e com essa confusão toda por causa dessa pandemia aí que tá acontecendo no mundo inteiro, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Como a gente falou no podcast anterior, os belgas lá decidiram cancelar o campeonato e se adiantaram de uma certa forma. A gente tem notícias de que os alemães, porque a situação ali tá um pouco mais tranquila, estão pensando em voltar ao campeonato nas próximas semanas, né? Mas ainda não tem certeza se vai voltar. Os times estão voltando aos poucos a treinar, mas ainda não vai voltar. Aqui no Brasil as coisas estão um pouco mais atrasadas, né? O vírus chegou aqui depois e parece que está tomando uma proporção um pouco maior do que esses países que a gente está citando aqui. Então a gente não sabe exatamente como que vai acontecer. A situação atual... 8-1 para a Alemanha, né? A situação atual, a CBF e a Federação Paulista de Futebol continuam com o discurso de manter, não eliminar nenhum jogo, seja do Paulista ou seja do Campeonato Brasileiro, né? A CBF mantém o plano de 38 rodadas e o Campeonato Paulista, a federação diz que vai continuar com a ideia de continuar de onde parou o campeonato, com as rodadas todas em andamento. A gente sabe que isso vai ser bem complicado, mesmo utilizando de um artifício lá de fazer um jogo em menos de 48 horas, ou a cada 48 horas, antes do prazo estipulado, né? Exato. Por lei e tal. Eles talvez pensavam em burlar por essa questão, mas mesmo assim já vai ficar apertado. Vale falar que é uma lei, na verdade é um acordo, né, entre a CBF e a Associação dos Jogadores Profissionais de Futebol do Brasil, de ter 66 horas entre um jogo e outro, no mínimo 66 horas. Isso varia um pouco de federação para federação, tem federação que joga até 60, mas o limite é cravando 60 aí, a recomendação da FIFA, se não me engano, é pelo menos 60, e aí abriria esse mão em algumas rodadas, né, fazendo jogos em 48 horas aí, jogos também em todos os dias da semana. Você ligar a TV qualquer noite, está passando um jogo e tal, mas certamente seria cansativo, principalmente para um time como o Corinthians, que mal tem um primeiro time titular, quanto mais um time reserva para repor e jogar 2 jogos em 48 horas, né? Não, sem dúvida, né? Jogando dessa forma, os clubes com o elenco mais recheado, com mais possibilidades ali, levariam essa vantagem, né? A gente vê os elencos mais cheios de grana com mais vantagem, e os times pequenos vão sofrer mais ainda nesse esquema, com certeza. Outra possibilidade que eu já ouvi falar também, né? E aí foi mais especulação de repórteres, mas é de pegar Paulista e Brasileiro e colocar os dois simultâneos jogando, Paulista, Regional e Brasileiro, e ocasionalmente até podendo ter jogo no mesmo dia e o time tendo que escolher, eu vou escalar esses 11 para jogar esse jogo, esses 11 para jogar aquilo lá. É muito complicado, sendo que tem clubes como, por exemplo, o Santo André, que vai terminar aí essa quarentena com 4 jogadores em contrato, né? Enfim, aí não dá nem para colocar um time, não dá para colocar não dá para colocar um time de salão. Quanto mais, né? Eu acho que essa é a principal preocupação, o principal problema dessas propostas de se manter as rodadas do Paulista e do Brasileiro é essa, né? Não estão pensando nos times pequenos que se prepararam, e o Santo André, o caso, se preparou muito bem, vinha fazendo a melhor campanha do Paulista para jogar só esse campeonato, né? O Santo André tinha os jogadores na conta ali para jogar o campeonato e dispensar os caras logo em seguida, porque eles não iam disputar mais nenhum outro campeonato, né? E eles, como o Fábio falou, vai perder muitos jogadores. Um levantamento feito acho que foi pela Folha de São Paulo, se não me engano,
cerca de 30% dos jogadores inscritos no campeonato têm os contratos de vencimento no próximo mês, quer dizer, depois desse mês de férias, que agora os jogadores estão de férias, teoricamente, né? Férias entre aspas. Mas ao término dessas férias, quase 30% dos jogadores inscritos no Paulista vão perder o contrato. Fora os times grandes. Os times grandes não têm esse problema. Os contratos dos times grandes, a maioria deles vai até o fim do ano, então eles não vão ter esse problema. Mas os times pequenos vão ter esse problema. Eu acho que o cancelar, especialmente o Paulista, eu era contra um pouco isso. Logo no início, eu vou voltar uns podcasts atrás, eu achava que tinha que se disputar, terminar os campeonatos que estão sendo disputados e não começar outros, né? Mas eu acho que eu mudei de opinião justamente por saber dessa situação dos times menores. Eu acho que o Campeonato Paulista existe para dar dinheiro e possibilidade para esses times menores ganhar mais dinheiro, mostrar jogadores, enfim, ganhar campeonatos interessantes, disputar jogos com times grandes. E quando você prejudica esses times menores, você prejudica o campeonato todo, como o campeonato inteiro, né? Então eu acho que os regionais, para mim, estão condenados. Eles devem ser... Acho que a federação ainda não... Enfim, está longe de anunciar isso ainda, mas eu acho que eles estão condenados, logo mais eles vão ter que cancelar de verdade, de fato. Teve vários países que acenaram com a possibilidade de estender os contratos dos jogadores, né? Eu acho que se não fizer isso, é uma sacanagem com o Santo André, por exemplo, continuar o campeonato. Você quebra a perna dos caras. Os caras estão fazendo um baita campeonato legal, né? Não, e aí, Gibson, desculpa, cara, que é contraditório, porque... É o que o Gui estava falando. Se a intenção é, sei lá, você continuar com os campeonatos para tentar ajudar os times pequenos, só que se esses times pequenos não têm mais estrutura para ajudar, para jogar, é contraditório, né? Então claro. Não faz muito sentido, cara. Do ponto de vista otimista, se a quarentena acabar, sei lá, em maio, daria para terminar, fazer uma nova pré-temporada aí no que restar de maio, e em junho finalizar as datas do Paulista, em julho começar o Nacional. Poderia fazer algo assim. Mas essa é uma previsão otimista, né? Uma previsão bem otimista aí para o cenário brasileiro. O pessoal comentando aqui, o Marcelão, cadê o comentário do Marcelo, falando que ele acha que os belgas voltaram atrás, pois a UEFA não gostou. Eu não vi essa notícia, Marcelão. Mas é provável. E vou te falar, eu acho que a gente vê muita informação cruzada vindo aqui no Brasil, dos poderes, né? A gente vê um ministro da Saúde falando uma coisa, o presidente falando outra, os governadores falando uma coisa, e eu acho que isso atrapalha para os campeonatos decidirem o que fazer, né? Porque agora, se cancelar o Campeonato Paulista, por exemplo, muita gente vai dizer que isso tem um cunho político, vão acusar um monte de... Porque todo mundo que fala alguma coisa a favor ou contra de ficar em casa, por exemplo, já logo taxam, né, para um lado ou para o outro. O Brasil está um pouco nessa dicotomia que é ruim nessa situação de pandemia. E eu acho que se a gente tivesse tido uma voz única vindo do poder central ali, eu acho que as federações teriam possibilidade de dizer o que querem fazer de verdade, né? E o Marcelo Ribeiro mandou aqui: e o Pedrinho fica até o fim do ano? Porque essa semana o presidente do Benfica acenou com essa possibilidade do Pedrinho ficar mais um tempo aqui no Brasil, né? Porque, teoricamente, ele deveria se apresentar logo depois do Paulista, quer dizer, que seria daqui a alguns dias, praticamente, ou antes dessa parada toda. E agora ele está acenando com essa possibilidade do Pedrinho ficar mais um tempo. Eu não sei se fica até o fim do ano. Eu acho que do mesmo jeito que aqui o campeonato está suspenso, ninguém sabe o que vai acontecer, lá em Portugal também está. E enquanto eles não decidirem o que vai acontecer com essa temporada do Campeonato Português e começar outra, o Pedrinho nem pode participar dessas partidas. Então é óbvio que eles vão deixar o Pedrinho aqui, né? Para eles não é um esforço muito grande deixar o Pedrinho aqui. Eles vão, se eles chamassem o Pedrinho legais, lá, né? ele ia ficar treinando lá só e nem jogar, poderia e tudo mais, enfim. Eu acho que quando eles decidirem quando vai começar o próximo ano de futebol lá em Portugal, aí define uma data para o Pedrinho se apresentar. Não, exatamente. Não vejo vantagem para o Benfica trazer o cara, tem que colocá-lo na folha salarial deles, enfim, negociar com mais uma pessoa. Ele vai para Portugal, está todo mundo isolado em Portugal nesse momento. Assim, Portugal conseguiu entrar numa quarentena rapidamente, enfim, não foi tão impactado quanto o país vizinho ali, a Espanha. Mas imagina chegar alguém novo ali, procurar a casa, se mudar, não é fácil. Então acho que é bobagem o Benfica exigir isso agora também, né?
Isso não quer dizer também que ele vai jogar de novo pelo Corinthians, né? Porque, na verdade, a tendência é que a situação lá se resolva mais rápido que o que pode acontecer é que lá se resolva e aí optem por, sei lá, postergar o campeonato ou manter a parada que eles teriam nesse período. E aí o Pedrinho jogar aqui para ele falar, mantém o cara em forma aí e depois vem para cá sei lá, no meio do ano, no final do ano. Mas a tendência é que lá volte o futebol antes do que aqui. Bom, vamos mudar de assunto agora, que essa semana o Corinthians comemorou nas redes sociais, né, até aproveitando essa falta de jogos aí, o Paulistinha Day, que foi no dia 8 de abril, né, na quarta-feira, e a gente vai relembrar aqui como é que foi essa final do Corinthians 2 anos atrás, né, quando o Corinthians conquistou o bicampeonato paulista. Só deixando aqui um pequeno resumo do que tinha acontecido até essa partida final, né? O Corinthians se classificou em primeiro do grupo, foi fazer a quarta de final contra o Bragantino, perdeu a primeira partida fora de casa por 3-2 e ganhou na Arena por 2-0. 2-0 em 45 minutos na Arena, um golaço do Maicon, foi até tranquilo essa passagem. Foi uma virada, mas foi até tranquilo. E depois na semifinal foi mais difícil, perdemos do São Paulo no Morumbi, depois ganhamos do São Paulo na Arena com um gol aos 45 do segundo tempo do Rodriguinho de cabeça, que levou para os penais, a gente se classificou. E aí na partida final o Corinthians perdeu a vantagem de decidir em casa. E aí fez a primeira partida em casa e perdeu a primeira partida em casa da Porcada, né? 1-0, e foi para essa partida contra a Porcada lá no Allianz Parque, né? E vamos começar a assistir os melhores momentos dessa partida. Vou parar aqui na escalação, como a gente pode ver a escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Ralf, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Vital. O Vital no time titular. O Corinthians jogava sem 9, ali do jeito que o Gibson cansou de falar aqui para tentar fazer, e o Corinthians não fez nos últimos tempos, né? Quando um 9 não resolve, joga sem 9, que é melhor. Mas uma coisa que tem que ser dita, na verdade, quem estava nesse time titular era o Cleison. Ele foi expulso no jogo anterior. O Vital entrou para cobrir. Verdade, foi expulso junto com o outro jogador do time deles lá, o mau caráter do time deles. Né? O que é interessante dessa escalação é que, óbvio, além do Jadson e do Rodriguinho, essa dupla Ralf e Maicon era muito boa, né? O Maicon tava voando nessa época. Deu muito certo. Eram dois personagens do time que estavam voando nessa época. É isso aí, e presta atenção que o gol vai sair logo, hein? Pra respirar. De partida. A gente vai ver, muita gente acusa o Vital, né, que entrou no lugar do Cleison, como o Gibson falou, fazendo... O pessoal disse que ele fez a única jogada que ele fez no Corinthians. O DVD dele vai ter alguns segundos, que é dessa jogada aí, né? A única jogada dele. Olha lá. O Rodriguinho chutando chapado, ele costumava enfiar o pé normalmente, né? Dessa vez ele chutou chapado, a bola ainda desvia no zagueiro da Porcada e entra no gol. Logo com 1 minuto de partida, 1 minuto e pouco, o Corinthians já tira a vantagem que a Porcada tinha feito nos primeiros 45 minutos, né? E a gente viu nessa lembrança agora, o pessoal relatando em campo, os jogadores do Corinthians e até torcedores do Palmeiras percebendo que eles tremeram aí, né? O time do Palmeiras parou de responder e o Corinthians percebia isso em campo, que dali pra frente estava com o jogo mais dominado. Né? Ter feito esse gol logo no começo do jogo deu um balde de água fria, assim, porque todo oportunismo, a chance de favoritismo estava na mão do Palmeiras, né? Então, ter essa mudança rápida logo no começo do jogo deu uma chocada, assim. Não, eles estavam uma pressão muito grande, né? Eles vinham de um 2017 com que o Corinthians, com um time muito inferior, ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Eles vinham muito pressionados pelo investimento e tudo mais para ganhar um campeonato. Tem que lembrar também, assim, o Corinthians nessa fase, nesse momento, vinha de uma sequência de jogos contra o Palmeiras ganhando, assim, e aí o Palmeiras tinha finalmente conseguido reverter essa série com a vitória no primeiro jogo, né? Era um momento, assim, do Palmeiras se afirmar contra o Corinthians mesmo. Eu lembro, tem uma música do Jadson Macalé, que quando eu ouço, eu lembro de como o Palmeiras deve pensar no Corinthians nessa época, né? Que a letra diz, a música chama Soluços. A letra fala: quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe para mim, eu posso chorar. Quando eu choro, eu tenho os sustos. Porque era assim, o Palmeiras encontrava o Corinthians e saía chorando, porque era ruim pro Palmeiras, né? E deu para ver nos lances que no primeiro tempo o Corinthians teve poucas chances, né? Além do gol, não produziu muito mais, mas esse time tinha uma defesa muito forte, né? E também não permitiu grandes finalizações do time adversário. E no segundo tempo, mais pressão ainda. E aí esse lance polêmico, né?
o lance polêmico do pênalti, por isso que virou o Paulistinha. Esse talvez tenha sido o lance mais importante da partida, que o juiz primeiro marca pênalti. E ainda estão falando disso. Até hoje falam disso, até hoje falam disso. O juiz marca o pênalti do Ralf no Dudu, se não me engano, foi no Dudu, né? E depois ele volta atrás, quer dizer, nos replays da TV a gente percebe que o Ralf toca só na bola, toca primeiro na bola, né? Não vou dizer só na bola, mas depois acerta o jogador. E aí ele acaba voltando atrás, mas depois de muita confusão, o jogo parado quase 20 minutos ali para decidir, eles foram protestar depois de influência externa. O que é importante desse contexto é que, assim, nessa época ainda não existia o VAR, né? Não existia a consulta. Exatamente. Então, não existia no Paulista, né? No Paulista, exato. Nessa imagem que a gente está vendo agora, o quarto árbitro, se não me engano, está informando que, assim, ele viu que tocou primeiro na bola e de fato não foi pênalti, né? Isso já foi constatado, por mais imagens, não foi pênalti. A grande argumentação é que, exatamente o que você está falando, o Palmeiras, por não existir o VAR, né, dentro do Paulistão, o Palmeiras argumentava que não poderia ter influência externa e que o juiz teria recebido essa informação. O que dá para ver pelas imagens é que, assim, o juiz estava completamente perdido, assim, ele mesmo não sabia o que tinha acontecido. E o Rodriguinho fala muito que durante essa confusão todos os jogadores do Corinthians lembraram o juiz do lance que aconteceu na Arena em 2017, né, que o juiz expulsou o Gabriel, mas era para ter dado amarelo pro Michael, expulsou o jogador errado. Deu amarelo pro jogador errado. E o Rodriguinho lembrava ele a todo momento, você vai errar que nem aquele cara lá, vai ficar marcado, sua carreira vai ficar marcada e tudo mais. Eu acho que isso pressionou um pouco mais, bastante, eu diria, a arbitragem a voltar o lance. Aí a gente está vendo já os jogadores do Palmeiras revoltados porque o juiz voltou atrás, né? E o quarto árbitro sendo pressionado novamente e tudo mais. Enfim, a porcada levou isso até as últimas consequências judicialmente, né? A possibilidade de eliminar, de cancelar essa final. Não conseguiram provar de nenhuma maneira que houve essa ajuda externa. Então o resultado em campo valeu. Eles chegaram a contratar até investigação externa. Exatamente. O cara da gringa analisar a imagem de câmera, aí lá. Exatamente. Chamaram o CSI para fazer o esquema aí. Leitura labial e tudo mais. Foi. Porque até casando bem ridículo, né? Agora já começa os pênaltis, né? Agora já vai começar os pênaltis, né? Aliás, vale falar que esse break de 20 minutos... logo o primeiro pênalti, né? Casou pelo primeiro. Mas o fato de ter demorado 20 minutos permitiu que eu conseguisse ver esse final de jogo, porque eu estava numa prova, eu estava fazendo um curso que tinha prova no domingo, aí eu saí do curso correndo, fui para casa do Gibson até, mas porque teve esse atraso de 20 minutos que eu consegui ver o final do jogo e depois os pênaltis e pude comemorar aí vendo o jogo, né? Não só... O Danilo marcando o primeiro pênalti do Corinthians. Danilo que entrou para bater o pênalti, a frieza que ele tem, né, para decidir. Entrou no lugar do Rodriguinho, inclusive. O Danilão batendo tranquilamente no ângulo, né? Outro, exatamente, né? O aí segundo acho que final, Vitor Luiz, né? eles vão marcar o gol. Fazendo o primeiro gol deles, mas o Corinthians já estava com a mais. O Romero dando um pequeno susto na torcida do Corinthians, mandando a bola ali na trave, mas entrou, fez o gol. Aí o Sheik, a cara do Sheik, todo mundo preocupado ali, mas o Romero ali também mostrando a que veio, né? Ele também gostava de jogar contra a porcada e fazer os seus lances, seus momentos importantes na carreira. Não desperdiçou o penal. Enfim, o Lucas Lima bateu e o Cássio defendeu. Lindamente, o Cássio sempre pega um penal nessas disputas, ele tem um histórico muito bom nas disputas de pênaltis do Corinthians, né? E não poderia deixar de defender um penal aí, pelo menos. Nessa hora, o Allianz Parque já estava em silêncio. Três primeiros, né? É bem complicado aí pro Palmeiras e na arena deles. Imagina o silêncio que estava nesse estádio nessa hora, né? Não, se você for no YouTube, tem uns vídeos da galera filmando a arquibancada, principalmente no último pênalti, né? Quando decreta o título do Corinthians, é um silêncio, e em seguida você começa a ver assim, pipoca, os caras começam a foder o próprio time. E aí o Luca, né, marcando o gol. O Luca marcou. Marcos Rocha fez. Aí, ó, só agora o Fagnão que podia acabar em série, né? Se ele fizesse o gol, acabava.
mas aqui ele deu uma de Baggio aí, jogou por cima, dando um fio de esperança para os palmeirenses ainda. Eu lembro do pai do Gibson falando, mas por que vai pôr um cara da zaga para bater? E aí o Wagner bate para fora. E aí o Maicon encerrando a parada, né? O Maicon... Muita personalidade. Muita personalidade. O garoto da base, eu acho legal que um garoto da base encerrou ali a série de penais e bateu muito bem. A gente já fez um especial sobre o Mundial de 2000, lá naquele Mundial disputado nos pênaltis também. O Edu Gaspar bateu um penal, também foi muito bem. Aí o Maicon, mantendo essa tradição do Corinthians, de ter um garoto da base ali, decidindo um penal, né? Mandando muito bem o Maicon. Que falta faz esse garoto, enfim. Eu gostava muito do futebol. É legal ver a cara de felicidade do pessoal na arquibancada, assim, quando eles mostram, né? E lembra que era torcida única, né? Enfim, os Vasco de algum tempo são torcida única ali, só tinha palmeirense, assim, se tinha corintiano, tava disfarçado, não ia sair comemorando ali no meio. E é legal lembrar disso, é que foi o segundo título do Paulistão, dos 3 seguidos, né, que a gente teve, 17, 18, 19, esse foi o segundo. E o Corinthians vinha da conquista do Paulistão e do Brasileiro, né? Então é legal lembrar que foi o 3º título do Carille no comando do Corinthians. Não, é verdade. E o mando de jogo, a federação do Paulista tem isso, né? Nas partes finais, o mando de jogo é da federação. E logo depois da partida eles usaram, colocaram lá parabéns ao Corinthians, campeão na arena, né? Tem um monte de corintiano que usa essa imagem hoje ali como tela de fundo e tudo mais, porque é uma imagem muito interessante. Parabéns aos campeões do Corinthians, sendo falado ali no estádio adversário e tal, porque o mando era da federação. Isso foi uma gafe ali da federação, claro. Isso eles já pediram desculpas e tudo mais, ainda mais depois dessa polêmica toda com o juiz e tudo mais. Só mais. O Palmeiras adora esse jogo, né? O Corinthians, ele perdeu muitos jogadores de 2017, né? Mas ainda conseguiu manter alguns para o Paulista, né? Aí depois desse Paulista que perdeu o Carille, o Rodriguinho, saíram mais alguns aí, e aí prejudicou muito o time, né? Depois, o time caiu muito de produção aí no resto de 2018 depois, né? Essa semana também o Corinthians divulgou, né, que a Arena passou por uma reforma no gramado. Eles aproveitaram essa parada para reformar o gramado que vinha sendo muito criticado por alguns jogadores. Reformou o gramado. Dizem agora que o gramado está 10 de novo, tá topzera, né? Como diriam os jovens. Tá pronto para ser utilizado, basta saber a data que ele vai ser utilizado. E quando você acha que a gente vai voltar a ver jogos na Arena, Gibson? Cara, eu acho que não antes do meio do ano. Do meio do ano para frente, no mínimo. O meio do ano é junho ou é julho? O meio do ano é a divisa de junho com julho. famoso meio termo, né? Ali, ó. Eu acho que vai ser num segundo semestre escolar, assim, a partir de agosto. O Fábio, você quer falar da entrevista do Osmar Loz? Não, foi bem legal, saiu esses dias aí uma entrevista que o Osmar Loz deu para o Globoesporte.com. E o Osmar Loz, antes da quarentena, né, ele foi chamado aí pelo Corinthians, foi contratado pelo Corinthians para ser meio que um supervisor das categorias de base. O Osmar Loz não é a dele ser esse coordenador, né, ser esse supervisor, ele é técnico, ele gosta de falar isso, mas ele, depois de algumas conversas, aceitou aí o desafio. E nessa entrevista ele falou bastante, assim, do que eles têm em mente, assim, que já existia antes, né, tem um terno de jogadas, de técnicas de treinamento, enfim, de conceitos. Existe já um documento unificando essas categorias, e esse documento vai sendo aprimorado, né? Ele deixou claro, esse documento ele não é algo fixo, assim, ele está sujeito a alterações, o futebol muda, e falou que o Corinthians tem 3 pilares que procura jogar entre todas essas categorias, e um desses pilares é justamente o futebol moderno, que é a modernização do futebol, que é ficar atento ao que está surgindo de novidade. Eu estou reforçando isso porque é aí que entra, e aí na entrevista ele cita especificamente o Thiago Nunes, e aí que entra o conceito. A ideia de trazer o Thiago Nunes para o Corinthians era modernizar o futebol do Corinthians, o que o Gibson gosta de falar que é modinha, né, que é um paga-pau do Flamengo e tal, mas que de fato é algo que tem ocorrido aí no futebol, nos clubes, e algo que estava sendo exigido aí pelas torcidas. Também gostei de ver ele falar dessa categoria sub-23, porque a gente tem a impressão que a categoria sub-23 surgiu no Corinthians como algo assim para
escorrer jogador e não tem muito o que fazer. E o propósito da categoria é outro, é você pegar jogadores, ter um time para que esse jogador possa ser moldado dentro do estilo do Corinthians. Então você pega um jogador que está saindo de uma categoria de base de um outro clube, adquire ele, forma ele dentro desse sub-23, que vai jogar campeonatos menores, e sobe esse cara para o time principal. Enfim, o Bruno Santos aqui perguntando caso ele acha que o Paulista já era, e se a gente acredita que o Corinthians teria chance de ganhar o Brasileiro ou se classificar para Libertadores. Olha, para ser bem honesto, no Paulista, que é um campeonato muito mais fraco que o Brasileiro, a gente estava com um aproveitamento de rebaixado. Com o time jogando como tá atualmente, chance de título a 0 e classificar para Libertadores, beira o 0, é time para brigar ali pela 10ª até a 13ª posição. Eu só faço uma observação aqui. A última vez que o Corinthians não se classificou para a fase final foi em 2014. O Mano era o treinador. O Corinthians não se classificou para a fase final do Paulista, como hoje praticamente não está classificado. Enfim, dificilmente vai se classificar esse ano. Mas fez um bom brasileiro. O Corinthians se classificou para a Libertadores de 2015, né? Inclusive para a fase de grupos. Então não é impossível o Corinthians começar o ano mal e evoluir e melhorar. O que a gente via nesse time do Corinthians era o contrário, né? O Corinthians estava jogando cada vez pior. Começou o ano jogando melhor e talvez por isso acho que o Gibson tá jogando essa aí. Não, eu vou dar uma resposta mais otimista pro Bruno Santos, então. A gente tem chance de disputar uma vaga na Libertadores. Brasileiro acho que não tem de maneira nenhuma de ganhar, mas disputar uma vaga na Libertadores a gente tem se o Thiago Nunes cair. Vamos encerrando este podcast 191 da Irmandade. Mas antes, claro, o Icarão vai nos lembrar as nossas redes sociais, não é isso, Icarão? Ô, amigos, vamos aí. A gente tem um canal no YouTube lá, a gente pede para você se inscrever no nosso canal, a gente está tentando habilitar algumas ferramentas lá. Então, óbvio, toda ajuda é válida. Você não gasta R$1, você só gasta o seu dedo aí para clicar e se inscrever lá no canal, ver nossos vídeos lá, enfim, dar essa força pra gente. Então, além do Facebook e do YouTube, a gente está no Instagram, no Twitter, no SoundCloud, no Deezer, no iTunes, no Spotify, todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter, que é Irmandade Timão, beleza? Procura a gente nas nossas redes lá e vai por Caramba, o Icarão decorou o esquema, hein? Depois de 3 anos já, velho, tinha que decorar, né, mano? É isso aí, meus amigos, vamos ficando por aqui. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Um abraço, Boa semana, galera. Se cuidem aí. Fique em casa!